Imóveis do governo federal que não são utilizados para sua finalidade original podem ter uma destinação diferente nos municípios. Isso é feito por meio de um programa que até esse ano já contabiliza 138 locais destinados a finalidades que podem ser de saúde, educação, cultura, assistência social ou desenvolvimento urbano. Quem vai nos explicar o funcionamento é a Superintendente de Patrimônio da União em Minas Gerais, Lohane Almeida. Olá, Lohane, seja muito bem-vinda à 98 News. Muito bom dia. Bom dia. Agradeço desde já a oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre o Programa de Democratização de Imóveis da União, nosso programa imóvel da gente. Lohane, então queria primeiro saber dos critérios. Como é que funciona quando a União tem um determinado imóvel, seja em Belo Horizonte ou qualquer outra cidade mineira, para que ele seja cedido? Como é que o governo declara que este imóvel não está sendo utilizado e nós, cidadãos ou as instituições públicas, ficam sabendo que ele está disponível? Eu acho importante frisar que, a partir do governo Lula, houve uma mudança, né, de paradigma de tratamento dos imóveis públicos. Quando a gente sai de uma lógica do governo anterior, em que os imóveis eram vistos como ativos financeiros para serem alienados e fazerem caixa para o tesouro, a gente vem nesse governo trazer essa democratização dos imóveis, em que a gente prioriza o interesse público. Então, se o imóvel tem qualquer vocação para o interesse público, a gente prioriza, ou se não, a gente permanece com a venda. Não existe um catálogo específico, essa é uma questão que gera sempre muita dúvida, né? Muito questionamento. Não existe um catálogo específico. Todo e qualquer imóvel da União que estiver disponível, ele pode participar do programa, né? Ele pode ser destinado desde que haja um projeto, né, específico e que atenda ao interesse público, então ele pode ser destinado, seja para o Estado, município, outros órgãos federais ou até mesmo para entidades sem fins lucrativos. Esse projeto passa pela própria prefeitura? São os municípios que realizam esse projeto e fazem esse diálogo com o governo federal? Isso, a gente tem um sistema que chama SIS-REI, que é o Sistema de Requerimento de Imóveis, em que qualquer interessado pode fazer um cadastro, né, nesse site, SIS-REI, se você colocar no Google, localiza, é feito um cadastro e em seguida uma consulta. Essa consulta, ela pode conter o endereço específico de um imóvel, né, que já se tenha conhecimento e interesse, ou ele pode colocar a descrição do imóvel que ele precisa, né, tamanho, se é terreno, se é prédio. E ali, nessa consulta, vai constar inicialmente o que se pretende fazer. Então, a SPU faz essa análise e, estando o imóvel disponível, a gente aprova a consulta e, em seguida, né, o interessado, seja município, né, ou entidade, ele apresenta o projeto de utilização. Esse projeto de utilização, ele é bem simples. Ele consta, né, ele informa o que vai ser feito no local, quantas pessoas serão atendidas. E é importante frisar também que a gente necessita que haja uma dotação orçamentária, que haja uma fonte de recursos para garantir a implementação daquele projeto, daquela política pública. Então, apresentando esse projeto, a SPU faz a análise aqui na superintendência, pode requerer alguma outra informação complementar, se for necessário, e aí a gente encaminha para Brasília, que é o Grupo Especial de Destinação Supervisionada, que faz a aprovação, né, dessa destinação. Então, o processo volta e a gente manda já a minuta para a CJU, né, para a nossa consultoria, e segue para a assinatura. Eu posso, tendo um exemplo apenas, Lohane, tendo um projeto social especificamente para atividades de cultura, quaisquer que sejam, eu posso fazer essa solicitação como um cidadão ou como alguém que tem um projeto, ou eu preciso passar necessariamente por uma instância como ir até uma prefeitura, pedir uma secretaria, eventualmente pedir a um vereador que faça isso, ou não? Cidadão comum ou entidades que não sejam governamentais podem fazer pedidos para usar esses imóveis? A gente não trabalha na lógica de solicitações individuais de cidadãos comuns, né? A gente trabalha através de entidades, né? Então, associações, entidades, né, fundações, desde que não tenha esse objetivo financeiro, não pode haver qualquer exploração financeira nesse imóvel, né, nem essa entidade tenha cunho lucrativo, ela pode se cadastrar no CIS-REI,
fazer uma consulta, verificar se tem algum imóvel disponível para aquela situação que eles querem, né? E aí apresentar o projeto. Eu posso dar como exemplo, recentemente, aqui em Belo Horizonte, nós fizemos a cessão de um andar, né, do edifício Acaiaca, para funcionamento da Frente Mineira de Prefeitos, né, que parece um órgão público, mas na verdade é uma entidade, que ela faz trabalhos, né, de apoio aos municípios para a execução de políticas públicas. Outro exemplo, nós fizemos, por exemplo, nós temos destinações para a PAI, nós temos destinações para a PAC. Em Itabira tem uma PAC enorme, uma fazenda que está atendendo 86 detentos, né, que é um imóvel da União. Nós temos imóveis cedidos para funcionamento de sede, de entidades, de associações. Então, isso é totalmente possível. O importante é que a entidade esteja constituída formalmente, esteja totalmente regular, apresente o projeto e apresente a garantia de orçamento para execução. Porque não adianta a gente ceder, a gente passar o imóvel e aí a entidade não conseguir manter, né? Então, porque a gente quer exatamente que o projeto, que o interesse público, né, que o serviço ao cidadão, que a benfeitoria para o cidadão chegue e aconteça, não que o imóvel fique lá parado. Em média, Lohane, é possível estabelecer quanto tempo dura um processo desde o início dessa solicitação, a análise do governo federal e a possibilidade de implantação do projeto ou da ideia que é levada à frente à União? Depende muito do projeto enviado. Se o projeto vier redondinho, como a gente diz, né? Ele vier bem instruído, ele conter lá as fases, os prazos de implantação do projeto, né? O recurso tiver garantido certinho. Então, a gente consegue, talvez em alguns meses, fazer essa tramitação. Eu não consigo dar um prazo específico, porque, como eu disse, uma fase é analisada aqui na superintendência em Minas Gerais, né, ou qualquer superintendência dos estados, e em seguida é enviado para Brasília, né, para a nossa unidade central, onde tem um grupo, o GEDESUP, é um grupo especial de destinação supervisionada, que faz a análise desses pedidos e autoriza essa destinação. Pode ser que ao chegar no GEDESUP, o GEDESUP faça alguma ressalva, peça algum esclarecimento. Então, o processo volta, a gente pede alguma complementação. Pode ser que a CJU, né, ao analisar a minuta do contrato, a assessoria jurídica, ela faça alguma ressalva ou alguma consideração que necessite de algum ajuste. Então, como existem outros órgãos envolvidos nessa consecução final do contrato, eu não consigo estabelecer um prazo, né? Eu consigo mais ou menos garantir as análises prioritárias, sobretudo aqui em Minas Gerais, na nossa superintendência, né? Então, conforme a nossa demanda é muito alta, a nossa equipe, infelizmente, é muito pequena, mas a gente tem conseguido dar conta e instruir esses processos relativamente rápido. Em algumas semanas, por exemplo, a gente enviar para Brasília. A minha dúvida é a seguinte, bom, a partir do momento que esse imóvel ele é repassado, por exemplo, para o município, o governo federal ainda continua sendo o dono, vamos colocar assim, desse espaço? O governo federal recebe algo por isso? O município tem que pagar algum tipo de aluguel? Como que fica esse repasse do imóvel, né? Da questão, assim, do financeiro, de fato? Existem vários tipos de destinações. Destinações seriam os contratos, por assim dizer. A gente tem as sessões gratuitas, né, que é a nossa grande maioria, quando é para políticas públicas, quando não existe qualquer exploração financeira, então a gente faz essa sessão de maneira gratuita. A gente pode fazer doação direta, então a gente pode doar esses imóveis, conforme o caso. Pode haver cessão onerosa. Por exemplo, um particular quer utilizar um imóvel da União para fazer um evento, né? Então, ali ela tem uma permissão de uso que tem um pagamento de valor. Um restaurante, por exemplo, instalado ali numa área da União, pode ser uma cessão onerosa ou pode ser um aluguel, né? Servidores que ocupam imóveis federais, pode ser um aluguel. Então, existem vários tipos de destinação, né? Vários tipos de contratos
que a gente pode estabelecer conforme o caso. Mas a grande maioria, como, por exemplo, você disse, para municípios, é feita através de sessões gratuitas, né, para justamente fomentar a execução da política pública. Lohane, você falou em comitês e entidades que acabam supervisionando. Eu queria saber se é uma supervisão efetivamente, assim, quem está com o imóvel precisa mandar relatórios de uso, precisa dizer de tempos em tempos e em quanto tempo se isso acontece, para que finalidade está funcionando, se ele está atendendo, porque imagino que possa haver casos em que, por mais que o governo faça uma sessão, o objetivo final talvez não seja atendido. A União tem como, a partir disso, requerer novamente o imóvel para si? Sim, sim. Quando eu falo do grupo de destinação supervisionada, ele somente aprova a destinação, né? Então, após o contrato, quem faz a fiscalização é a superintendência. A gente pode fazer tanto através de ofícios, né, conforme o prazo ali, se uma destinação foi feita com etapas de implantação, a gente sempre pede que quem recebeu encaminhe para a gente de tempos em tempos um relatório com esse cronograma de execução. Ou então a gente pode oficiar também pedindo que eles enviem um relatório, tanto de execução, de imagens, e a gente também possui o PAEF, que é o Plano Anual de Fiscalização. Então a gente também faz fiscalizações em loco. A gente vai até o imóvel com os nossos fiscais, né, os nossos servidores fiscais, e a gente faz a análise de todo o cumprimento do contrato. Se houver qualquer ponto do contrato que não estiver sendo executado, né, que ele estiver sendo utilizado de maneira errada, a gente notifica, né, para que sejam prestados esclarecimentos, para que seja informado, né, aquela situação, pedindo que se corrija, e ao final pode ser, né, há essa possibilidade sim de rescisão do contrato e retomada do imóvel pela União. Até o momento são 138 imóveis da União destinados em Minas Gerais. Lohane Almeida, superintendente de patrimônio da União em Minas Gerais, muito obrigado pelas informações. Até uma próxima oportunidade. A gente segue aqui à disposição. A SPU está à disposição sempre de todos. Caso haja qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, tanto através do site, né, do Patrimônio de Todos, ou então através do e-mail da SPU, que é spumg@gestão.gov.br. Obrigada pela oportunidade.